Olá, alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de ED. Meu nome é Guilherme Galhardo Antonieto e hoje vamos conversar sobre o famoso Poder Judiciário que, conforme nos ensina o autor Plácido de Silva, ele é o poder constituído pelo conjunto de autoridades que se investem no poder de julgar, sendo a designação que se dá aos órgãos a que, como delegado do poder público, se comete a atribuição de administrar a justiça, tá? Bom, no cumprimento da sua missão, ao Poder Judiciário compete aplicar as leis, vigiar a execução das próprias leis e reparar, fundado nelas e em nome do Estado, as relações jurídicas que se tenham violado. Pois bem, pessoal, assim sendo, o Poder Judiciário é um dos três poderes do Estado moderno na divisão que a gente viu lá em Montesquieu na sua separação de poderes, Ele é exercido pelos juízes, e possui, então, a capacidade e a prerrogativa de julgar, de acordo com as regras constitucionais e as leis infraconstitucionais também, pelo poder legislativo de determinado país, interpretando, então, o ordenamento jurídico e zelando para a sua melhor aplicação em busca da justiça, tá? Mas como o Poder Judiciário busca essa realização da justiça? Bom, interpretando e aplicando a lei ao caso concreto. Mas, como vimos em aulas anteriores, essa interpretação da lei, ela não pode ser somente literal, mas também sociológica, teleológica, histórica, etc., visando a proteção dos interesses e dos direitos individuais e coletivos, resolvendo, então, conflitos sociais inerentes a uma vida em sociedade, Assim sendo, a função do Poder Judiciário, que está lá na Constituição Federal, ela, lá no artigo 5º, assegura, no inciso 35, o direito de ação de todo cidadão, dizendo que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Ou seja, caso uma pessoa tenha seu direito violado ou somente ameaçado, ela tem o direito de buscar o Poder Judiciário para a resolução desse conflito ou potencial conflito, penalizando aquele que violou o direito seu ou de outro. Dessa forma, o Poder Judiciário ele acaba por ser uma junção de instituições e atividades. Não é à toa que a Constituição Federal, logo após o capítulo que trata do Poder Judiciário, prevê o capítulo chamado Funções Essenciais da Justiça, falando então sobre o Ministério Público, a Advocacia Pública e Privada e sobre a Defensoria Pública. Portanto, a realização da justiça e o funcionamento do Poder Judiciário conta com todos esses personagens, cada qual com a sua função e papel, além de todos os auxiliares da justiça, escreventes, etc. O autor Alexandre de Moraes, constitucionalista e ministro do STF, também define muito bem o Poder Judiciário, dizendo que ele é um dos três poderes clássicos previstos pela doutrina e consagrado como um poder autônomo e independente de importância crescente no Estado de Direito. Pois, como afirma Sanches Viamonte, sua função não consiste somente em administrar a justiça, sendo mais, pois seu mister é ser o verdadeiro guardião da Constituição, com a finalidade de preservar basicamente os princípios da legalidade e igualdade, sem os quais os demais tornar-se-iam vazios. Mas acho que, antes da gente aprofundar nosso estudo nos detalhes do Poder Judiciário, vale a pena estudarmos um pouco da história desse poder, para então compreendermos onde ele chegou e por que é como é nos dias de hoje. A justiça no Brasil começou a ser instalada em 1530, quando o Martim Afonso de Sousa recebeu amplos poderes de Dom João III, rei de Portugal, para, inclusive, sentenciar à morte autores de delitos então considerados mais graves. Bom, com o crescimento da colônia, em junho de 1609, foi criada a chamada Corte de Apelação do Tribunal de Relação da Bahia, o primeiro tribunal do Brasil, que julgava os recursos em segunda instância. Mas somente em outubro de 1751 foi criado o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro para atender as demandas da região mineradora, com jurisdição sobre as terras meridionais conquistadas pela coroa portuguesa, o que incluía o futuro Rio Grande do Sul. A primeira conformação da justiça no Estado ocorreu em 7 de outubro de 1809, quando fundadas as vilas de Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo e Santo Antônio da Patrulha, e a de Porto Alegre foi elevada à sede da ouvidoria, em 16 de dezembro de 1812, vindo o Rio Grande a atingir a sua autonomia judiciária. Finalmente, em 12 de fevereiro de 1821, a comarca de São Pedro do Rio Grande foi separada de Santa Catarina, que obteve de jurisdição própria. Contudo, a segunda instância mantinha sua sede lá no Rio de Janeiro.
Apenas em 3 de fevereiro de 1874, às 11 horas da manhã, foi instalado na rua Duque de Caxias 225 um prédio alugado, que hoje não existe mais, que foi o Tribunal da Relação de Porto Alegre, com jurisdição sobre as províncias de São Pedro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A corte foi composta por 7 desembargadores e teve como primeiro presidente o desembargador João Batista Gonçalves Campos. Esse foi o berço do atual Tribunal de Justiça do Estado. Bom, proclamada a República e promulgada em 24 de fevereiro de 1891, a Constituição Federal, formando cada uma das antigas províncias um Estado, coube a estes a competência para legislar sobre o direito processual e para organizar suas justiças. A Constituição do Estado foi promulgada em 14 de julho de 1891, e nela se dispôs que as funções judiciais seriam exercidas por um superior tribunal, cuja sede seria a capital do Estado, por juízes de comarca, pelo júri e por juízes distritais. Ainda em 1891, em 1º de outubro, tendo sido instalado o Supremo Tribunal de Santa Catarina, cessou então a jurisdição do Tribunal de Relação de Porto Alegre sobre o território vizinho do Estado. Ao nascer a República, a primeira medida do governo do Estado com referência ao Tribunal da Relação foi a sua extinção, através do decreto de 17 de fevereiro de 1892, assinado pelo general Domingos Alves Barreto Leite. Governador provisório e um dos participantes do governo efêmero que passou para a história com a designação de governicho, o general considerou o Tribunal da Relação um embaraço para a administração do Estado. 10 dias depois da sua extinção, em 27 de fevereiro, através de um decreto, o mesmo general Domingos reativou a corte que, em junho de 1892, voltou a sofrer alterações. Mas somente em 1893, em 13 de janeiro, foi instalado o Tribunal Superior do Rio Grande do Sul, conforme determinava a Constituição. A instalação ocorreu no edifício da hoje denominada Praça Marechal Deodoro, mudando-se da Duque de Caxias, onde estiver instalada a relação. Em 19 de novembro de 1949, o prédio do tribunal foi destruído por um incêndio criminoso. O sinistro teve consequências que atualmente ainda se fazem sentir, pois que foram reduzidos a cinzas os arquivos e a preciosa biblioteca, em cujas estantes se alinhavam raridades de renomados juristas. Com a vitória, em 24 de outubro de 1930, da Revolução, desencadeada a 3 do mesmo mês, tendo Getúlio Vargas como chefe, foi instituído o governo provisório e dissolvidos todos os órgãos legislativos do país. O Poder Judiciário Federal dos Estados continuou a ser exercido de conformidade com as leis em vigor, ressalvadas algumas restrições, dentre elas a da exclusão da apreciação pelo Judiciário dos decretos e atos do governo provisório e dos interventores federais. Promulgada em 16 de julho de 1934, a nova Constituição Federal dispôs que competia aos Estados, com observância dos princípios nela estabelecidos, legislar sobre sua divisão e organização judiciária. Quanto à magistratura, a investidura nos primeiros graus efetuar-se-ia mediante concurso organizado pela Corte de Apelação, denominação que veio a ser atribuída, então, ao Superior Tribunal do Estado. Foi nessa Constituição que se veio estabelecer que, na composição dos tribunais superiores, seriam reservados lugares correspondentes a 1/5 do número total que fossem preenchidos por advogados e por membros do Ministério Público. Foi também a Carta de 34 que dispôs ser ao juiz vedada a atividade político-partidária. Pela Constituição outorgada em 10 de novembro de 1937, a Corte Suprema voltou a ter a denominação de Supremo Tribunal Federal. E os tribunais dos estados passaram a denominar-se não mais cortes de apelação, mas tribunais de apelação. Com a queda do Estado Novo e promulgada a nova Constituição Federal em 18 de setembro de 1946, o Tribunal de Apelação passou a ter a denominação que permanece até hoje, Tribunal de Justiça. A principal inovação introduzida por essa Constituição, no que dizia respeito à justiça dos estados, foi a faculdade da criação de tribunais de alçadas. O tribunal, então, passou a funcionar após o incêndio de 1949 em dependências do Palácio Municipal. Em 1956, houve a mudança para o edifício Comendador Azevedo, na Rua Uruguai 155. Em 8 de dezembro de 1968, Dia da Justiça, na presidência do desembargador Baltazar Gama Barbosa, passou a ocupar o edifício próprio, o Palácio de Justiça, na Praça Marechal Deodoro, até onde hoje se encontra. Em 1971, como já ocorria em outros estados da Federação, foi instalado, então, o Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul. Promulgada a Constituição lá do Estado do Rio Grande do Sul, em 1989, configurou-se com ela, entre outros pontos, a autonomia do Tribunal de Justiça em prover os cargos de juiz de carreira da magistratura estadual, sob sua jurisdição, o que até então era prerrogativa do Poder Executivo.
Em 15 de setembro de 1997, por sua maioria, o órgão especial do Tribunal Pleno decidiu favoravelmente a unificação do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Alçada. E no mesmo ano, em 23 de dezembro, o Diário Oficial do Estado publicou a emenda constitucional número 22, que unificou as duas cortes. As grandes mudanças tiveram continuidade com a instalação, em 28 de janeiro de 98, da 4ª Câmara Criminal do Palácio de Justiça. Este foi o primeiro passo para a passagem de todas as sessões jurisdicionais para o novo prédio lá do Poder Judiciário. Em 22 de novembro de 99, o Pleno do Tribunal realizou a última sessão de julgamento na Sala de Sessões do Palácio de Justiça, marcando a passagem de todos os órgãos jurisdicionais ao novo prédio na Avenida Borges de Medeiros. Quanto à unificação de fato das duas cortes de segundo grau, ocorreu em sessão solene realizada pelo Teatro do SESI em 25 de maio de 98, quando 60 magistrados, todos procedentes do Tribunal de Alçada, foram empossados desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Com a Constituição de 1988, o Poder Judiciário, enfim, assumiu uma organização diferenciada, sendo reconhecido o seu real valor. Só então se falou em uma nova ordem formada pela divisão dos poderes em Legislativo, Executivo e Judiciário, destacando o caráter autônomo em que pese a sua divisão. Importantes institutos jurídicos passaram a ser matéria constitucional, como, por exemplo, os remédios jurídicos da defesa de direito líquido e certo, bem como de direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito à liberdade. Na verdade, a história do Poder Judiciário brasileiro se confunde com a própria história do Brasil. Bom, pois bem, feito esse breve relato da história do Poder Judiciário, de como foi, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, vamos agora tratar da sua organização prevista entre os artigos 92 a 126 da Constituição Federal, dizendo que são órgãos do Poder Judiciário o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho e os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares e os Tribunais e Juízes dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Vamos começar então pelo STF, hoje tão criticado por alguns, né? Ele é composto por 11 ministros, sendo o órgão de mais alto grau do Poder Judiciário. Ele tem como função principal ser o guardião da Constituição Federal. Mas como ele guarda a Constituição Federal? Ora, é através do chamado controle de constitucionalidade, que no Brasil adota-se o sistema misto e através de julgamento de recursos extraordinários. Misto porque existe o controle concentrado realizado pelo STF e o difuso realizado por todos os juízes. Assim, o STF realiza esse controle ao analisar as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações de inconstitucionalidade por omissão e as ações diretas de constitucionalidade, tema esse que já tratamos em aulas anteriores. Existem também algumas ações que são de competência originária do STF, por exemplo, como é o caso dos remédios constitucionais, destinados à defesa de direitos fundamentais em que os seus pacientes ou as autoridades coautoras sejam as mais altas autoridades da República, como o presidente da República, por exemplo. Falando em autoridade, também compete ao STF processar e julgar algumas autoridades, quando se tratar de infração penal comum e quando se tratar de crimes de responsabilidade. Ao STF compete ainda processar e julgar recursos como o chamado recurso extraordinário, que é utilizado quando a decisão recorrida viola diretamente a Constituição Federal, e o ordinário constitucional, no qual se debatam crime político, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção de competência originária dos tribunais superiores, onde ocorra uma decisão denegatória. Já o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, é formado por 33 ministros, muito mais que o STF, até porque esse tribunal tem a competência de resguardar toda a legislação federal e tem como objetivo principal zelar pela sua autoridade, sua correta aplicação e uniformização da jurisprudência. Criado pela Constituição Federal de 1988, é de sua responsabilidade a solução definitiva dos casos civis e criminais que não envolvam matéria constitucional nem a justiça especializada. Para buscar essa uniformização, o principal tipo de processo julgado pelo STJ é o recurso especial. Esses recursos servem fundamentalmente para que o tribunal resolva interpretações divergentes sobre um determinado dispositivo de lei. Por exemplo, um tribunal em São Paulo chega a uma determinada interpretação de um artigo de uma lei, mas o Tribunal de Minas Gerais chega a conclusão diferente ao ler o mesmo artigo. Pode ser possível recorrer das decisões para que o STJ defina qual é a mais adequada. Essa decisão do STJ passa então a orientar as demais cortes. Desde 2008, os recursos especiais podem ter um caráter repetitivo,
Isso ocorre quando há múltiplos recursos com fundamento na mesma questão legal. Nesse caso, o STJ pode determinar a suspensão dos processos que tratem da mesma matéria até que julgue um recurso representativo da controvérsia. Quando essa decisão é tomada, os demais tribunais devem aplicar o mesmo entendimento do STJ para os recursos pendentes. Se a decisão contestada no recurso coincide com o STJ, o recurso não tem seguimento. Mas se o tribunal não concorda com a orientação firmada pelo STJ no recurso repetitivo, o tribunal local tem que julgar novamente o caso. Como a decisão do STJ não é vinculante, se o tribunal local insistir em interpretar a lei de forma divergente, o recurso especial terá continuidade e pode chegar ao STJ. Crimes de autoridades, magistrados e políticos. O STJ julga crimes comuns praticados por governadores, desembargadores estaduais, federais, eleitorais e trabalhistas, conselheiros dos tribunais de contas e procuradores da República, entre outros. Nesses casos, o ministro do STJ preside o inquérito conduzido pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. É do ministro relator a competência para autorizar ou determinar diligências e prisões nessa fase preliminar. Ao final das investigações, um subprocurador-geral da República apresenta uma denúncia, se entender existir indícios de um crime. Essa denúncia é apreciada pelos ministros da Corte Especial. Se recebida, tem início a ação penal. Ao final do processo, a ação é julgada, podendo resultar em condenação ou absolução do réu. O Procurador-Geral da República, PGR, pode solicitar ao STJ a federalização de processos quando houver grave violação de direitos humanos e risco de descumprimento pelo Brasil de tratados internacionais sobre o tema. Para isso, a PGR suscita o chamado Incidente de Deslocamento de Competência, o IDC, que é julgado pelo STJ. Se acolhido o incidente, o inquérito ou o processo passa da Justiça Estadual para a Federal. O STJ julga também habeas corpus, habeas data ou mandado de segurança quando o ato ilegal for praticado por governadores, desembargadores ou conselheiros de tribunais de contas, entre outras autoridades. Os habeas corpus e mandados de segurança também chegam ao tribunal em recursos quando o pedido é negado pelos tribunais regionais, federais ou de justiça. É ainda de responsabilidade do STJ resolver conflitos de competência entre tribunais. Isso ocorre, por exemplo, quando um tribunal trabalhista julga matérias que também estão afeitas a uma das varas de falências, por exemplo. O tribunal julga ainda mandados de junção e reclamações para a preservação de sua própria competência e autoridade e também homologa sentenças estrangeiras. A lista completa de atribuições consta lá no artigo 105 da Constituição Federal. Peço que vocês deem uma lida, porque é muito importante. Mas vamos agora falar um pouco sobre cada justiça. Começando então pela Justiça Federal. É lógico de se presumir que ela é composta pelos chamados juízes federais em primeira instância e os desembargadores em segunda, nos chamados tribunais regionais federais, tendo a área de jurisdição estabelecida de acordo com a divisão do país em 5 regiões. Dá uma olhadinha aí nos artigos 108 e 109, que você vai ver a competência da Justiça Federal esmiuçada ali. Valendo destacar que a ela cabe ações nas quais a União, autarquias ou empresa pública federal forem partes na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho, e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho nas ações entre Estado estrangeiro ou organismo internacional, município e pessoa domiciliada ou residente no país. Ações que tratem de crimes políticos, ações que versem sobre a disputa relacionada aos direitos indígenas, enfim, muita coisa, por isso vale a leitura atenta desses 2 artigos. Já a Justiça do Trabalho, como o próprio nome nos diz, tem a competência para julgar matéria trabalhista e indenizatória decorrente de uma relação de trabalho. Ela é composta pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelos Tribunais Regionais do Trabalho e pelos Juízes do Trabalho. A Justiça Eleitoral, por sua vez, cabe o processamento e julgamento de ações referentes ao exercício dos direitos políticos e à organização política dos entes da Federação, sendo composta pelo Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais, Juízes Eleitorais e as Juntas Eleitorais. E ainda, antes de adentrarmos na Justiça Estadual, vale conceituar a Justiça Militar como sendo aquela justiça especializada composta pelo Superior Tribunal Militar, tribunais e juízes militares instituídos por lei, competindo a eles processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A Justiça Estadual e do Distrito Federal é a Justiça dos Estados e do Distrito Federal, e a competência dela é residual, ou seja, vai ser a competência da Justiça Estadual o que não for da eleitoral, trabalhista ou federal. Assim, utiliza-se o critério da exclusão dos demais. Por fim, os chamados JECs ou GCRIMs, que são os juizados especiais cíveis e criminais.
Esses juizados, eles buscam uma justiça mais célere, que resolvam problemas de menor tamanho. O GEC, por exemplo, tem competência para as ações cujo valor da causa não exceda 40 salários mínimos. Já o GCRIM é responsável por julgar ações de caráter criminal de menor potencial ofensivo, ou seja, contravenções penais e crimes que a lei comine pena máxima não superior a 1 ano. Pois bem, vamos falar agora das polêmicas garantias do Poder Judiciário, tanto as institucionais quanto as de seus membros. As garantias institucionais preservam o Poder Judiciário enquanto instituição do Estado. As garantias funcionais protegem os julgadores de outras autoridades públicas. As garantias institucionais garantem a autonomia do Poder Judiciário e consubstancia-se na autonomia financeira e administrativa. Por sua vez, as garantias de independência visam resguardar a imparcialidade dos julgadores. Compõe-se da vitalicidade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. Na verdade, a doutrina divide as garantias do Poder Judiciário em institucionais e funcionais, ou dos órgãos jurisdicionais, e as institucionais se encontram nos artigos 96 e 99 da CF, e se referem à autonomia financeira e administrativa. Já as garantias funcionais são divididas em garantias funcionais de independência, que está no artigo 95, incisos 1, 2 e 3, e garantias funcionais de imparcialidade, que está no artigo 95, parágrafo único, incisos 1 e também incisos 1 a 5. As garantias de imparcialidade são as vedações, ou seja, são as garantias para os usuários, para os cidadãos em si. Essas garantias institucionais são explicadas pelos próprios princípios que organizam o Poder Judiciário, sendo eles do autogoverno, da autoadministração, da inicialidade legislativa e da autoadministração financeira. O princípio do autogoverno, que está previsto lá no artigo 96, inciso 1º da CF, expressa que compete aos tribunais a eleição de seus órgãos diretivos. Já o princípio da autoadministração, por sua vez, prega as diretrizes administrativas do Poder Judiciário e está ligado à competência dos tribunais elaborar seus regimentos internos, organizar suas secretarias, etc. Existe também o chamado princípio da inicialidade legislativa, que preleciona sobre a iniciativa reservada de algumas leis, como a sugestão de alteração do número de membros dos tribunais inferiores, entre outros. Lembrando ainda que dentro desse espectro cabe ao STF o poder de sugerir a criação e extinção dos tribunais inferiores, alteração da organização e divisão judiciária, etc. Por fim, quanto ao princípio da autoadministração, é aquele que garante ao Poder Judiciário gerir suas dotações e propostas orçamentárias. Agora, adentrando nas garantias, são elas a garantia de liberdade, exercida através das garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios, e a garantia de imparcialidade. Primeiro vamos falar sobre a vitaliciedade, que é adquirida após o chamado estágio probatório de 2 anos de efetivo exercício de carreira. Essa garantia diz que o magistrado não pode perder o seu cargo senão por decisão judicial transitada em julgado. Dessa forma, não precisam se preocupar com a opinião do público ou dos governantes, ficando livre para exercer a sua profissão. Porém, pessoal, lembrando da exceção de que a vitalicidade dos juízes e ministros dos tribunais, oriundos do 5º Constitucional ou da aprovação pelo Senado, é adquirida imediatamente no ato da posse, tá? Bom, continuando, a garantia de inamovibilidade é a de que o juiz somente pode ser removido ou promovido por iniciativa própria, se ele quiser, e não porque outra pessoa ou autoridade quis, a não ser por motivos de interesse público e pelo voto de 2/3 dos integrantes do órgão competente. Ainda naquela esteira de tentar garantir ao magistrado a blindagem de ser influenciado por forças externas, temos a irredutibilidade de subsídios, que garante que a remuneração do magistrado não pode ser reduzida, garantindo-lhe o livre exercício de suas atribuições. E ainda sobre a imparcialidade, conforme o artigo 95, temos que as garantias de imparcialidade consubstanciam-se na vedação aos magistrados de exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério, receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo e dedicar-se à atividade política partidária. Bom, pessoal, continuando nossa aula então, vamos tratar do CNJ e a crise no Poder Judiciário. Nos últimos tempos, muito se tem ouvido falar a respeito da atuação do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Muito embora suas aparições estejam sempre relacionadas a denúncias e esquemas de corrupção no Poder Judiciário, a doutrina tradicional pouco trata desse importante órgão da justiça. O CNJ é uma instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual.
Já na política judiciária, o CNJ zela pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, expedindo atos normativos e recomendações. Na gestão, o CNJ define o planejamento estratégico, os planos de metas e os programas de avaliação institucional do Poder Judiciário. Na prestação de serviços ao cidadão, recebe reclamações, petições eletrônicas e representações contra membros ou órgãos do Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviço notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializado. Na moralidade, o CNJ julga processos disciplinares, assegurada a ampla defesa, lógico, podendo determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas. Na eficiência dos serviços judiciais, o CNJ busca melhores práticas de celeridade, elabora e publica semestralmente um relatório estatístico sobre movimentação processual e outros indicadores pertinentes à atividade jurisdicional em todo o país. Conforme o artigo 103b da Constituição Federal de 88, o Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mandato de 2 anos, admitida uma recondução, sendo o presidente do Supremo Tribunal Federal, um ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal, o ministro superior do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal também, um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo STF, um juiz estadual, indicado pelo STF, um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo STJ, um juiz federal, indicado pelo STJ, um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, um juiz do trabalho indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho também, entre outros membros, dando para perceber quão eclética é a composição do CNJ, né? Visando a melhor prestação ao Estado Democrático de Direito. O Conselho, ele vai ser presidido pelo presidente do Superior Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, perdão, e, nas suas ausências e impedimentos, pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Entre os direitos e deveres dos conselheiros, estabelecidos pelo regimento interno do CNJ, estão, entre outros, elaborar projetos, propostas ou estudos sobre matérias de competência do CNJ e apresentá-las nas sessões plenárias ou reuniões de comissões, observar a pauta fixada pelos respectivos presidentes, requisitar de quaisquer órgãos do Poder Judiciário, do CNJ e de outras autoridades competentes as informações e os meios que considerem úteis para o exercício de suas funções, propor à presidência a constituição de grupos de trabalho ou comissões necessários à elaboração de estudos, propostas e projetos a serem apresentados ao plenário do CNJ. Propor a convocação de técnicos, especialistas, representantes de entidades ou autoridades para prestar os esclarecimentos que o CNJ entenda convenientes. Pedir vista dos autos de processos em julgamento, participar das sessões plenárias para as quais forem regularmente convocados, despachar nos prazos legais os requerimentos ou expedientes que lhes forem dirigidos, desempenhar as funções de relator nos processos que lhes forem distribuídos. Mas, pessoal, o que eu quero que vocês tenham em mente é que, apesar do CNJ ser um órgão do Poder Judiciário, ele está mais ligado à gestão desse poder, tá? Não é à toa que pessoas de má índole tentaram acabar com o CNJ anos atrás, justamente porque esse tem como uma das missões o combate à corrupção, zelando pela integridade moral do Poder Judiciário e, para tanto, tem realizado verdadeiras investigações que se encerram com o apontamento de condutas corruptas praticadas por membros do Judiciário. A efetividade no combate à corrupção exige cada vez mais uma atuação colaborativa entre as instituições, seja no cenário nacional ou internacional. A cooperação com a soma de esforços não só amplia as possibilidades de soluções, como também é imprescindível no enfrentamento desse tipo de crime. O CNJ desenvolve políticas judiciárias que promovam a efetividade e a unidade do Poder Judiciário, orientadas para os valores de justiça e paz social, e busca ser reconhecido como órgão de excelência em planejamento estratégico, governança e gestão judiciária, a impulsionar a efetividade da justiça brasileira. Atualmente, a crise no Poder Judiciário não reside apenas na morosidade, mas principalmente na falta de confiança inspirada por este poder. Os recorrentes casos de corrupção, de impunidade, de descaso, ocasionaram uma crise absurda. Não é à toa que hoje se fala em lava-toga, uma referência à Operação Lava Jato, para se averiguar a venda de sentenças e decisões, colocando em xeque toda a justiça brasileira e, por consequência, o Estado Democrático de Direito. E, por fim, uma outra nuance da crise do Poder Judiciário é o de que, muitas vezes, infelizmente, esse poder se comporta como um verdadeiro legislativo,
onde julga contrária à lei ou ainda manobra a lei de tal forma, esticando conceitos que levam a enormes distorções legislativas, nitidamente atendendo a interesses obscuros, violando não só a tripartição de poderes, mas como também mandamentos constitucionais e republicanos. O executivo, que deveria contribuir para esvaziar as prateleiras dos cartórios, é o maior motivador para o aprofundamento da crise do judiciário, vez que responsável pelo excesso de demandas como parte autora ou ré. Os governantes não se preocupam com a correta prestação de seus serviços e irregularidades. As mais diversas são cometidas e depois descarregadas para o judiciário, que se tornou guardião de todos os erros em todos os níveis, principalmente aos abusos cometidos pelas próprias autoridades públicas. As agências reguladoras, criadas para serem independentes, não prestam para gerar confiança e segurança, nem exercem o poder fiscalizatório que lhe é próprio, motivando demandas que amontoam-se nos escaninhos dos cartórios, quando ainda era processo físico, né? Daí origina-se os litigantes profissionais, a exemplo dos planos de saúde, bancos, telecomunicações e outras concessionárias de serviço público. As causas da crise, entretanto, resultam de uma conjugação de fatores. Longe de querer isentá-lo, o Poder Judiciário não é o único culpado, ao contrário, tem se transformado em bode expiatório de falhas do sistema judicial. O relatório 32789-BR do Banco Mundial, sob o título Brasil, fazendo com que a justiça conte, provou que existem outros atores que contribuem tanto ou mais para a ineficiência do sistema judicial. Essas revelações já eram conhecidas dos magistrados, e o número de ações apreciadas pelo nosso Poder Judiciário está muito acima dos padrões internacionais. O criterioso estudo confirma a sobrecarga dos juízes brasileiros. A quantidade de processos em trâmite, considerada exagerada pelo Banco Mundial, tem papel relevante na crise. No ano de referência para a pesquisa, foram ajuizadas ou sentenciadas, em média, 1.357 ações para cada juiz federal, trabalhista ou estadual do país. No mesmo período, a demanda foi de 875 ações para os juízes argentinos e de 377 para os venezuelanos. Paradoxalmente, o número de juízes brasileiros não acresceu na proporção necessária. Enquanto na Argentina eram de 10,9 juízes para cada 100 mil habitantes, aqui tínhamos 5,3 magistrados. A maioria das demandas cuida de questões do governo, em especial impostos e pensões. Assim, o excessivo ajuizamento de ações envolvendo o executivo e o seu deliberado retardamento amplia a crise. Se, em vez de retardar o processo recorrendo a uma taxa de recursos alta e crescente, o governo revisse a forma de prestação de seus serviços ou buscasse outra via de solução, a crise reduziria. Parece-nos necessário ainda rever a legislação, que prevê privilégios aos órgãos públicos, prazos a mais para contestar, direito a reexame necessário, enfim. Outra constatação é a de que os juizados especiais, ao invés de avaliar a jurisdição comum de sua carga de processo, atraíram apenas uma demanda reprimida e, não obstante, seu destacado papel no judiciário. É inquestionável que a legislação concorre para a crise, propiciando partes como o governo, devedores e outros tirarem proveito com procrastinações sobre o amparo da norma vigente. É possível preservar o contraditório e ampla defesa e, ao mesmo tempo, garantir prestação jurisdicional célere e eficaz, escoimada de atos protelatórios. Alguns passos já foram dados para o fim da crise, mas tais medidas têm que ser tomadas em conjunto, de modo sistêmico. Presenciamos, por exemplo, várias reformas, como a do Código de Processo Civil, mas pouco ou nada adiantará a busca de um processo mais célere, com um crescente ajuizamento de ações e um número insuficiente de juízes sem o necessário suporte ao desempenho do seu trabalho. Já vivemos momentos de transformação positiva. A magistratura está convencida da necessidade de mudanças e avanços e apoia uma reforma do Poder Judiciário baseada em meios objetivos que envolvam outros atores do sistema judicial. Bom, pessoal, por hoje é só. Quaisquer dúvidas, estou à disposição. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.